Oi, turminha do segundo ano. Para quem não me conhece, eu sou a Ediele, sou nutricionista da escola e fui convidada pelas professoras para conversar um pouquinho com vocês sobre o grupo dos alimentos. E eu vou aproveitar, é claro, para contar para vocês que quando a gente conhece o grupo dos alimentos, a gente consegue também ter uma alimentação mais saudável, né? Todo mundo aqui sabe que para a gente ter o nosso corpinho saudável, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar e a gente precisa consumir todos os nutrientes. Sabe por quê? Porque os nutrientes têm funções em todo o nosso corpinho para fazer ele funcionar bem. Mas afinal, o que são esses nutrientes? Os nutrientes moram dentro dos alimentos, mas a gente não consegue ver eles com os nossos olhos. Mas eles funcionam como uns soldadinhos. Cada nutriente trabalha dentro de uma parte do nosso corpo, tem uma função no nosso corpinho. Para ajudar a vocês entenderem melhor o que são esses nutrientes, eu vou apresentar para vocês os Nutriamigos. Os Nutriamigos, que são também os nutrientes, tem o Nutriamigo carboidrato, eu tenho a Nutriamiga vitamina, tenho a Nutriamiga gordura e tenho a Nutriamiga proteína. Depois a gente vai estar deixando um link para vocês de um videozinho super animado na qual eles se apresentam sozinhos. Mas eu vou conversar com vocês sobre eles aqui também, tá? Então depois que vocês terminarem a aulinha, vocês assistem lá. O primeiro é o Nutriamigo carboidrato. Ele é responsável por dar energia para o nosso corpinho. E a gente precisa de muita energia, não é verdade? A gente precisa de energia para estudar, a gente precisa de energia para fazer atividade física, a gente precisa de energia para o nosso corpinho funcionar. Se a gente não consumir o Nutriamigo carboidrato, vai ficar difícil, né? Sabe por quê? Para a gente respirar, a gente precisa de energia. Para a gente fazer a digestão, precisa de energia. Para a gente estudar, para o nosso cérebro funcionar, a gente precisa de energia. Então, a gente precisa do Nutriamigo carboidrato, né? Mas, afinal, em quais alimentos que esse tal Nutriamigo carboidrato mora? Ele mora no arroz, no macarrão, na batata, mandioca, batata doce, nas farinhas, nos pães e nos biscoitos. Mas nos pães e nos biscoitos não são aqueles cheios de açúcar, nos biscoitos recheados não, tá? É só naqueles biscoitinhos simples. E o pãozinho também, aquele sem creme, sem açúcar. Aí esse sim. E uma dica que eu dou: o Nutriamigo carboidrato, ele é melhor, mais saudável para o nosso corpinho quando os alimentos são integrais, tá? Por quê? Porque a energia que ele fornece, ela vai sendo liberada no nosso corpinho aos pouquinhos, só conforme a gente precisa. E quando a gente consome o alimento sem ser o integral, por exemplo, a gente tem um pãozinho branco e tem um pãozinho integral. Quando a gente come o pãozinho branco, é como se a energia fosse tudo de uma vez. Ela não vai só quando a gente necessita. Por isso que é mais legal quando a gente troca, né? O carboidrato simples, que a gente chama, pelo carboidrato integral, tá? Aí, ó, ficou uma dica aí, hein? Então, aí, ó, esse é o Nutriamigo carboidrato, não esqueçam, tá? Ele é para fornecer energia para o nosso corpinho. A próxima Nutriamiga é a Nutriamiga proteína. Vocês viram a cabecinha dela, ó? Ela tem um ovo na cabeça. Os pezinhos dela lembram leite, que é tudo branquinho. Então, já ficou uma dica, né? Ela mora nos alimentos como leite e seus derivados, no queijo, no iogurte. Ela mora nas carnes vermelhas, na carne de porco, no franguinho, nos ovos. E também a gente tem a proteína vegetal, que a gente chama, que é o feijão, a soja, o grão de bico, a lentilha, tá? E a função dessa Nutriamiga aí? Ela tem função de construir o nosso corpinho. Ela é muito legal.
ela que faz os nossos ossos crescerem, a gente crescer, ela que faz o nosso dentinho ficar forte. Outra coisa que ela tem uma função que é super legal, ela reconstrói o nosso corpinho. Quando a gente se machuca, né, faz o raladinho, forma a casquinha, a construção da pelinha por cima, quando a casquinha se solta, a proteína também tá lá. Por isso ela é muito importante, tá? Pra gente ter na nossa alimentação. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Pra gente não consumir os alimentos com muita gordura, por exemplo, a carninha, tá? A carne, a gente tem tanto a Nutriamiga proteína como a Nutriamiga gordura, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, a gente tem que preferir as carnes magras, mas a função dessa Nutriamiga, então, é construir o nosso corpinho, tá? Essa Nutriamiga aqui, ela é linda, é a minha preferida, é a Nutriamiga reguladora. São do grupo das vitaminas e dos minerais. Olha como que ela é linda, toda colorida, cheia de fruta, de legumes, de verduras. E ela é super legal, porque ela tem a função de regular o nosso corpinho, deixar o nosso corpinho mais forte, mais saudável, sem as doenças. Ela que faz também para as meninas aí, ó, o nosso cabelo crescer, ficar bonito, com a pele bonita, igual da mamãe de vocês, que eu aposto que é, tá? Então, ela faz o nosso corpinho funcionar bem, não deixa a gente ficar doente. E ela, não precisa nem de eu falar, né, onde que ela mora. Ela mora, então, nas frutas, nos legumes e nas verduras. Então, a gente tem que ter uma alimentação rica nessa Nutriamiga aí, viu? Pra gente não ficar doente. E essa Nutriamiga aqui, ela é complicada, ela mora aí no grupo dos alimentos, mas a gente tem que tomar cuidado, porque ela fornece energia concentrada. Então, o que é isso? A Nutriamiga é gordura. Ela está presente nos alimentos como o biscoito recheado, no sorvete, nos salgadinhos, nas frituras, nas balas, nos doces. Só que ela, quando a gente consome demais os alimentos que contêm essa Nutriamiga, o nosso corpinho fica doente, sabia? Então a gente tem que fazer assim, uma dica que eu dou. Quando a gente consumir um alimento que tem bastante essa Nutriamiga gordura, a gente tem que comer só um pouquinho e tentar comer só de vez em quando. Então assim, a gente só pode comer o alimento dessa Nutriamiga quando a gente já esqueceu a última vez que a gente comeu. Sabia? É uma dica que eu dou. Ela, sabe onde que ela sempre está? Nas festas de aniversário. Então, que tal deixar para comer os alimentos que moram nessa Nutriamiga, que tem essa Nutriamiga aí, só quando vocês forem em festa de aniversário, né? Eu acho que é uma boa dica. Mas essa Nutriamiga, ela também tem função no nosso corpinho. A gente só não pode consumir demais, mas ela também tem função. Ela tem a função de aquecer o nosso corpo. E lembra da Nutriamiga vitamina? Pois é, tem algumas vitaminas que precisa da Nutriamiga gordura para ir para onde o nosso corpinho está precisando. É como se a Nutriamiga gordura funcionasse como um carrinho para levar determinadas vitaminas, tá? Mas não se esqueçam, é só de vez em quando, em pequena quantidade. Agora que vocês já conhecem os Nutri-Amigos, que também são os nutrientes, eu apresento para vocês a pirâmide alimentar, que é como se fosse a casinha desses Nutri-Amigos, além dos alimentos, né? Porque os alimentos que moram dentro da pirâmide, desculpa. Vamos lá. A base da pirâmide, vamos pensar, aliás, ó, vamos fazer assim. A pirâmide é como se fosse um prédio. O primeiro andar, ele é bem grandão, tá vendo? E é onde mora o Nutriamigo carboidrato. Por quê? Lembra que eu falei que o carboidrato, ele nos fornece energia? Pois é, a gente precisa de energia o tempo inteiro, né? Então, por isso que o apartamento dele é maior, porque a gente precisa consumir alimentos do grupo do carboidrato mais vezes ao dia.
não é comer demais, tá, gente? É que ao longo do dia, em todas as nossas refeições, a gente precisa do NutriAmigo carboidrato. O segundo andar do prédio, a gente tem a NutriAmiga, minha preferida, vitaminas e minerais, a NutriAmiga reguladora. E vocês viram que aqui a gente tem dois apartamentos. A gente tem o apartamento das frutas e o apartamento das verduras e dos legumes. Então, assim, a gente precisa... Lembra que eu falei que a gente precisa bastante dela também para ela deixar o nosso corpinho, ó, nota 10? Então, a gente precisa de consumir 3 porções de fruta ao longo do nosso dia e também 3 porções entre verduras e legumes, tá? Subindo mais um andar, a gente tem a NutriAmiga proteína. E aí, o nosso apartamento vai ficando pequenininho. Nesse andar, a gente tem 3 apartamentos. Por quê? A gente tem 3 fontes de proteína diferentes. A gente tem a proteína que eu falei do grupo dos feijões. A gente tem a proteína das carnes e dos ovos. E a gente tem a proteína do leite. Vamos ver quantas a gente precisa comer de cada um ao longo do nosso dia? Ó, de leite e derivados, a gente precisa de 3 porções, porque vocês estão em fase de crescimento. E lembra que eu falei que a gente precisa do leitinho para os nossos ossos ficarem fortes? Pois é, a gente precisa de 3 porções. De carnes ou ovos, a gente precisa de 2 porções. E das leguminosas, de 1 porção. Então, assim, ó, a carne vai dar certinho, que eu posso comer no almoço e no jantar. Mas, tia, e a leguminosa? Que só 1 porção. Eu gosto muito de feijão. Então, a gente divide, come metade dessa porção no almoço e a outra metade no jantar. E o último apartamento é a NutriAmiga gordura, tá? Na verdade, são 2, tá? A gente tem de óleos e gorduras, 1 porção. E do açúcares e doces, que também é 1 porção. Vamos lá. Vou contar mais um segredo. Sabia que da NutriAmiga gordura a gente também tem uma gordura que é boa para o nosso corpinho? Mesmo ela sendo boa, a gente não pode comer demais, tá? Onde a gente encontra essa NutriAmiga? No azeite, por exemplo. No azeite é uma gordura boa. Então a gente pode temperar nossa saladinha com o azeite, né? E o açúcares e doces são esses que vocês gostam. Bolacha recheada, brigadeiro, mais 1 porção. E de preferência, bem pequenininha, de vez em quando, tá? Agora que a gente já conheceu os grupos dos alimentos, os NutriAmigos, né? Já conhecemos a pirâmide e vimos quantas porções a gente tem que comer de cada nutriente, eu vou apresentar para vocês um exemplo de cardápio. Por exemplo, no café da manhã, a gente pode consumir um iogurte de frutas, que é do grupo das proteínas. A bisnaguinha com requeijão, a bisnaguinha é do NutriAmigo carboidrato, que dá energia. E o requeijão também é a proteína e também tem gordura. E o mamão com mel, que é a NutriAmiga vitamina, e o mel, que é o açúcar, tá? Só que o mel, por ser um alimento natural, ele é mais saudável, é um tipo de açúcar mais saudável, tá? A gente conseguiu todos os andares da pirâmide, né? A gente conseguiu fazer no café da manhã todos os grupos dos alimentos. E agora no almoço? A gente colocou o arroz integral. Lembra que eu falei que o integral é mais saudável? Então, a gente já tem o NutriAmigo carboidrato, o feijão e a isca de frango, que são da NutriAmiga proteína. Feijão, proteína vegetal, e iscas de frango, que é a proteína animal. E nós temos a saladinha de alface e tomate, que é da NutriAmiga, linda, maravilhosa, vitaminas. E o azeite, que é a gordura boa. Viu só? Aqui também a gente já conseguiu
colocar todos os alimentos. Aqui eu vou apresentar para vocês um exemplo de prato saudável. Olha, metade do nosso pratinho é legal que seja de legumes e verduras. A outra metade a gente vai ter que dividir com o carboidrato, que é o arroz integral, a proteína animal, que é o frango, a carne ou o peixinho, ou os ovos, e a proteína vegetal, que é o feijão, a lentilha, o grão de bico. E de sobremesa, para ela não ficar de fora, que tal colocar uma frutinha? Né? É uma boa dica para a gente colocar mais da Nutriamiga Vitamina aqui. E é isso que eu tenho para contar para vocês. Agora você já está pronto para construir um prato saudável e colorido, com todos os grupos de alimentos. E não esqueçam de assistir o videozinho, que a gente vai deixar o link, para vocês aprenderem e conhecerem mais sobre os Nutriamigos, que é super divertido. Um beijo para vocês, até mais!